Olá, colegas, tudo bem? Estamos aqui hoje tendo a honra, a satisfação de receber esse grande amigo, Eduardo Carnevale, presidente do Sindojus de Minas Gerais, esse estado tão importante no Brasil, um estado com a relevância econômica, política e com muitos oficiais de justiça que enfrentam uma série de dificuldades no dia a dia. Então a gente está trazendo aqui o Carnevale para entendermos um pouquinho mais como é que é o trabalho dos oficiais de justiça lá em Minas Gerais, ele que vem desempenhando esse trabalho tão importante também no sindicato. Boa tarde, Carnevale, seja muito bem-vindo. Está há quanto tempo já no sindicato? Boa tarde, Gerardo. Boa tarde, amigos oficiais aí do Brasil e do Unoficiais. Estou no sindicato como diretor-geral desde janeiro do ano passado, mas na vida sindical desde 2017, quando formei a chapa junto com o Emerson, junto com o Valdir, junto com o Marcos do Vale, a chapa que comandou o sindicato de 2018 a 2020, a chapa em Minas. E estamos aí na luta, né? Muita luta, tem muita coisa para conquistar, muito revés para o servidor público, mas a gente que está acostumado com a lida pública, com a luta sindical, a gente não pode esmorecer. Então a gente está aqui para poder trabalhar em prol da categoria. Ah, que maravilha, é verdade, né? Assim, a luta tem que continuar aí para a gente conseguir levar resultados positivos para os nossos colegas. E, aliás, falando em resultados positivos, a gente teve notícia de muitas vitórias que vocês conseguiram lá recentemente. Teve uma recomposição de muitos anos aí que estava sendo buscada e saiu o resultado final no final do ano passado, né, da verba da indenização de transporte. A Lei 173, né, ela, por causa da pandemia, travou muito qualquer tipo de mexida, mas nas negociações com o TJ, depois de muito tempo, a gente conseguiu um reajuste da verba indenizatória de transporte em Minas, da assistência judiciária, na casa dos 30%. E pelo que foi comentado, foi o maior aumento, desde a criação da verba indenizatória, o maior aumento da história em porcentagem de reajuste. Então, assim, foi uma vitória muito boa para o sindicato, conseguiu o maior aumento da história, né? O sindicato está com 18, quase 20 anos aí de luta. A gente conseguiu esta vitória desse aumento. E também conseguimos a indenização dos plantões de HC, aquele plantão do final de semana, que a gente cumpre as medidas, né, do final de semana, os alvarás, a Lei Maria da Penha. A gente conseguiu junto ao tribunal que ele fosse indenizado monetariamente, fosse regulamentado e indenizado. Então o oficial agora que fica de plantão, os dias são lançados corretamente e caso ele tenha interesse, ele consegue vender esses dias e receber em espécie. É uma coisa importante, né? Era uma luta antiga dos oficiais de justiça. Coisa boa, né? E a gente ficou sabendo também de outra questão também bem importante, né? Que foi a abertura do concurso, né? As inscrições já estão abertas, inclusive? As inscrições estão abertas, vão abrir no período, não sei que dia que vai para o ar, né? Essa gravação, mas é no final de agosto, início de setembro, as inscrições com a prova sendo no dia 4 de dezembro. Ainda, infelizmente, nível médio de exigência, né? O último estado de Minas, Minas é o último estado do Brasil que ainda não regulamentou, mas já estamos em tratativas para resolver isso junto ao tribunal. Mas são 60 vagas já no edital, certas, fora o cadastro de reserva, e foi uma vitória importante. Enquanto a gente tem vários estados aí, né, Gerardo, a gente sabe que estão extinguindo a carreira, sim, a gente conseguir essa abertura do concurso com vagas específicas para oficial de justiça, está lá no concurso. São 60 vagas. Apesar de ser nível médio, a gente conseguiu essa vitória e o concurso último era de 2014, então venceu em 2017. Então de lá para cá, sem concurso para oficial, nas negociações com o TJ a gente conseguiu essa importante vitória. Serão mais colegas que vão vir aí para somar os quadros aqui em Minas. Oh, bom demais aí, alô concurseiros, aproveitem aí, né, Sindojus, Minas Gerais aí com já inscrições abertas. Aliás, lá em Minas também está inscrição aberta agora o TRT, né, de Minas Gerais, também com vaga para oficial de justiça. Então são duas oportunidades para oficial de justiça, né, no estado de Minas Gerais. E se a gente puder continuar contando aí com esse grande líder aqui, com inúmeras vitórias já, né? Então, os novos oficiais de justiça aí já vão fazer jus a uma melhor remuneração, inclusive. Como é que é a estrutura remuneratória lá, Carnevale? Assim, tem vencimento básico, tem uma gratificação específica para os oficiais, tem mais a verba de diligência? Isso. Como é que é a estrutura lá? Em Minas, vou explicar assim, é um plano de carreira. Você entra no PJ 28, qualquer servidor do Judiciário em Minas entra no PJ 28 e pode galgar até o PJ 77. PJ 28, categoria D, que vai até os 50,
Categoria C, dos 52, mas é 51, né? A gente fala 52 porque é até os 64. E a categoria B, que vai dos 65 até os 77. Que aí, todo ano, você tem uma forma, né? Quem está na D sobe, um ano sobe um nível, no outro ano sobe 2 níveis, aí no outro ano um nível e assim sucessivamente. Na categoria C é 2, 2, né? É um ano, um nível, o outro ano um nível, no terceiro ano, 2 níveis. Você vai galgando a carreira, a possibilidade do salário aumentar. Se você se especializar, você concorre na promoção vertical, a gente chama lá da PV, você tem que ter um curso superior, né, para poder concorrer e também fazer alguma pós-graduação, um mestrado. Tem toda uma regra, mas todo ano dá uma pequena alteração, mas tem uma regra, você consegue ir até o final da carreira. Parte remuneratória, o oficial de justiça tem a periculosidade, que é em cima do PJ1. Nós entramos 28 em cima do PJ1, pouco mais de 500 e poucos reais. Vale lanche, auxílio transporte, auxílio saúde, né? Aí vai 1.300 vale lanche, auxílio saúde depende da idade da pessoa. E o transporte é aquele auxílio que é para você ir ao tribunal, não é o da diligência. E o da diligência varia, tem a diligência da assistência judiciária e a diligência da verba paga, que é uma tabela chamada de tabela D, que está no site do TJ. Quem quiser consultar, joga no Google TJ tabela D e aparece lá todos os valores, né, do que é o valor pago. Na assistência judiciária é 22,16, se não me falha a memória. É 22,31, era 17,16. Um aumento de 30%, passou a 22,31, zona urbana. Zona rural é uma tabela que vai de 0 a 20 quilômetros, 21 a 40, 41, 60, 61, 80, que é o máximo. E aí vai variando os valores, sendo que a faixa final paga 96 e uns quebrados. De cabeça não vou lembrar os números. E no plantão de HC do final de semana, que você vai nas comarcas vizinhas cumprir alguma ordem, é esse valor de 96. Então foi um aumento que deu linear de 30% para todos os tipos de diligência nosso lá. Carnevale, também aproveitando a oportunidade aqui, queria que você falasse um pouquinho assim, quais são as maiores dificuldades que os oficiais de justiça lá em Minas Gerais enfrentam? Qual a maior demanda que os colegas têm? A questão nossa lá, a maior demanda é o Estado, né? O Estado de Minas Gerais é um país, maior do que muito país na Europa. Se você pegar a extensão territorial de Minas, tem muito país que fica no chinelo, de tamanho. Então, a questão do plantão regional, que você vai cumprir a sua ordem em comarcas vizinhas, em cidades vizinhas que não são da sua comarca de origem. Isso traz um grande risco aos oficiais de justiça, porque eles acabam indo para a rua. Há pouco tempo, a Corregedoria ela emitiu uma portaria da comarca contígua no GESP. E o que ocorre? Os mandados do GESP não têm precatória. O CPC e o CNJ já definiram isso. Então, o tribunal baixou uma norma em que você, na sua comarca que é contígua com a minha, você pode cumprir o mandato do GESP na minha comarca. E aí o que era um risco eventual, que era o plantão regional, que você ia quando tinha alguma ordem, se tornou algo que pode ser corriqueiro, a partir do momento que o GESP tem muitos mandatos. Então, põe em risco a categoria dos oficiais de justiça, o oficial de justiça em si, e é uma luta que nós estamos travando agora com a Corregedoria, para demonstrar para eles que essa portaria, apesar de ser legal, está dentro das normas, do CNJ e das leis. Isso a gente não discute. Mas é uma questão de segurança para a vida do oficial de justiça. Você vai, vamos pegar um exemplo, um oficial de justiça de Santa Luzia, de Lagoa Santa, está dentro do raio de cumprimento em Belo Horizonte. Aí ele pega o mandado do GESP para um aglomerado que ele não está acostumado. Aí chega lá, ele não conhece, tem uma questão de criminalidade, ele não é conhecido, né? Quem é conhecido já sofre bastante nas regiões de trabalho. Imagina uma pessoa de outra cidade para cumprir uma diligência lá. Já é arriscado. Então a gente quer demonstrar para o tribunal que, apesar de legal, não é viável esse tipo de portaria. Porque uma vez que aumenta, o risco que era eventual, torna-se corriqueiro. O que ia acontecer lá uma vez, pode ocorrer todo dia. Então a gente tem medo pela segurança mesmo dos oficiais. Lá também em Minas, como a malha rodoviária é muito grande, a gente tem notícia de acidentes envolvendo oficiais de justiça, né? Infelizmente teve até um colega que faleceu recentemente no acidente. Na comarca de Diamantina, e foi inclusive na semana, ele faleceu na segunda e na quinta-feira saiu essa portaria. Eu até falei com o juiz auxiliar da presidência na época,
da portaria, no mês que saiu, eu falei que assim, na semana que morre um colega cumprindo um mandado em outra comarca, indo cumprir um mandado em outra comarca, solta uma portaria dessa. A gente fica muito preocupado, a gente entende a questão que nas ordens judiciais tem muita gente que precisa, uma Lei Maria da Penha, o pessoal precisa que ser cumprido, né, para tirar o agressor do lar e tudo, mas a gente tem que pensar também na segurança do oficial de justiça, que com decisões como essa, portarias como essa, acaba agravando o risco, aumentando o risco. É uma coisa que, como eu disse antes, algo que é corriqueiro se torna, que é eventual, se torna diário, corriqueiro. A gente fica muito preocupado e estamos trabalhando em cima para ver se a gente consegue suspender essa portaria. Com relação à segurança, a gente está tendo muitos casos de crime praticados contra o oficial de justiça lá em Minas? Sim, nós temos muito, principalmente em grandes centros. Nós tivemos semana retrasada, a gente publicou semana passada, um colega da comarca de Belo Horizonte, e ele até comentou, assim, os colegas oficiais que estão vendo aí, ele falou assim, olha, no dia ele já tinha feito buscas e apreensões, ele fez uma Maria da Penha, 2 buscas e apreensão e um despejo. O último mandato que ele foi cumprir no dia era uma intimação de testemunha para audiência. Chegou na casa, não era a pessoa a ser intimada, mas tinha um cara lá, alterado, eu não vou falar como estava, como não estava, porque eu não sei, tinha uma pessoa alterada, com uma arma de fabricação caseira, e começou a ameaçar o oficial. Ele conseguiu se desvencilhar, enquanto o cachorro mordia a perna dele, que é uma coisa que é até corriqueira para o oficial de justiça, enquanto o cachorro mordia a perna, o cara com a arma no rosto do oficial. O oficial conseguiu se desvencilhar. Ao sair da rua, encontrou com uma viatura policial e os policiais militares o auxiliaram e conseguiram prender esse rapaz. Assim, essa questão da violência, a gente está com sérios problemas no Brasil inteiro. E dentro desse tema, lá em Minas, vocês realizam prisões civis ainda, não é isso? Ainda realizamos. Assim, algumas comarcas têm algumas particularidades, mas a gente ainda realiza. E é um outro problema na comarca de Belo Horizonte. Antigamente você prendia, fazia CIV e entregava para a delegacia da sua região. Agora a Polícia Civil mudou e a delegacia da região não recebe o preso mais. Então você tem que levar para a central de flagrantes. Então muitas vezes você está numa região afastada do centro, onde está a central de flagrantes, você tem que sair da sua região com o preso e levar até a central de flagrantes. Que é um risco para o oficial de justiça, porque é uma prisão de alimentos, tudo bem. Você não sabe se a pessoa se é de risco no processo de alimentos, você não tem a vida corrida do preso. Sim. Você sabe que é uma pressão de alimentos, mas você não sabe se o cara é perigoso, se ele não é perigoso. Às vezes ele está ali devendo, né, uma pensão alimentícia, mas ele deve tem outras coisas para a justiça. Três homicídios aí nas costas, né? E aí o oficial de justiça vai lá e sem a muitas vezes informação, né? são as colegas oficiais, né? Ah. Nós temos, acho que, a nossa colega Helena Mancilha, acho que já vai dar entrevista para você aqui também. Vai conversar com a gente. Ela fez um estudo, acho que nós somos 30% a 40% são mulheres. Então você imagina, uma comarca, a mulher vai fazer uma prisão dessa. É alimentos? Mas você não sabe se o cara é violento, você não sabe se o cara já praticou Maria da Penha. Muitas vezes divorciou por ter Maria da Penha, tu vai cobrar o alimento. Aí você tem que prender, aí é uma colega oficial, qual o risco? E a polícia nos auxilia, mas não é toda hora que vai. E não vai na hora que a gente precisa. O colega de BH que foi ameaçado, ele deu a sorte de, ao sair do local, dar de cara com a viatura policial. Mas quantas vezes, nós aqui colegas, você que está aí acompanhando de casa, quantas vezes você não precisou da polícia, chamou 190, ficou esperando, e muitas vezes você nem cumpriu a ordem porque você não teve apoio. Não é um problema da polícia, Sim. porque a polícia muitas vezes está atarefada com outros casos. Mas a gente não pode só depender da polícia para trabalhar, né? Sim, até uma questão que está sendo discutida agora no âmbito federal com a criação da Polícia do Judiciário, né? Transformação dos cargos de agente de segurança em policiais do Judiciário. Porque, na verdade, dentro da estrutura dos 3 poderes, o Judiciário é o único que não tem uma polícia propriamente dita, né? Porque o Legislativo tem a Polícia do Senado, a Polícia da Câmara, né? Naturalmente as forças de segurança são do Executivo, mas o Judiciário não tem uma polícia estruturada, que é o que a gente precisa, porque, claro, os policiais têm outras demandas também. Sim, sim. Então a gente precisaria de gente para dar o acompanhamento ali a qualquer momento. E eu fico pensando assim, até nessa situação que vocês realizam lá, prisões, num dia você até pode conseguir a polícia para ir realizar a prisão, mas no dia seguinte você está naquele mesmo setor sozinho, né? Então pode haver algum tipo de retaliação. Acontece muito. Eu já fiz diligência para um colega na região dele, levando a polícia, porque ele já falou, se eu levar a polícia na minha região, eu não volto mais.
Então, eu fiz na região dele com a promessa de que nunca ia trabalhar lá. Porque eu entrei na região com a polícia. Então, ali eu não cumpro mandado naquela região mais. A não ser que eu precise ir com a polícia. Aí, eles me chamam, eu vou lá e eu que cumpro. Mas fora isso, É uma situação infelizmente é uma situação de risco, né? bem perigosa. Nós trabalhamos sozinhos, né, Geraldo? É um tipo de trabalho que não é compatível, né, com determinadas diligências, muito difícil, teria que mudar um pouco dessa estrutura. E falando nisso, assim, como é que está a sobrecarga lá dos colegas, assim, qual é a média de mandados que os oficiais cumprem? Tem muita diferença entre uma comarca e outra? Tem muita comarca, tanto que tem concurso público, tem muita comarca com defasagem de servidor. Temos uma, duas ou três, as maiores, com a alegação de sobra, e a maioria com falta. Tem comarca que tem um colega oficial de justiça há 2, 3 anos, porque não tinha concurso. E aí o colega fica sobrecarregado. Existe uma média estadual de 125, 130 mandados, um pouco mais. Era a média antes da pandemia. Nós estamos com dados do tribunal, estamos fazendo análise, eu já estou vendo que existem comarcas que a média é 140, 150, 180. Eu mesmo, até me afastar para o sindicato, cumpri 300 mandados mês. Isso é uma loucura, né? É uma loucura, é sobrecarga esse trabalho, no meu caso. Tanto que eu já sei agora que a minha central de mandados, a de Juiz de Fora, eles já me falaram que quando eu retornar vão ser 2 oficiais na minha região. Porque um só, se a média é 120 a 150, eu estou cumprindo 300, é para ter 2 na minha região. Sim. Agora, lá tem diferença na remuneração, se cumprir mais mandados? Ou... Acaba que sim, né, Gerardo? Porque, por exemplo, se você cumpre 100 mandados da assistência judiciária hoje, a 22,31 dá R$ 2.231 de indenização de transporte. Se você cumpre 200, 4.400. Sim. Se você cumpre 300, 6.600. Essa diferença. E isso aí é muito complicado para a categoria, porque acaba que o oficial de justiça, quando está no início de carreira, pensa assim, posso fazer a diferença na diligência. E acaba afetando a saúde, né? A gente sabe que afeta a saúde. Saúde e segurança, né? Porque a pessoa que está ali cumprindo 300 mandados, quantas horas essa pessoa está dormindo por dia, né? Para conseguir dar conta de tudo. E aí está dirigindo na rodovia ali, um local perigoso, às vezes já não vai ter todas as cautelas que tem para uma diligência mais arriscada, né? Ou não vai esperar a polícia para ir quando necessitaria. Isso tudo com o propósito de atender o serviço, mas extrapola o que seria o limite ali razoável, né? Para não afetar a saúde e segurança. E nós somos com muitos colegas. Agora nós estamos atuando no PJE. Então tem muitos colegas que, além dessas diligências, ainda passa o tempo na frente do computador, certificando e digitalizando e juntando no PJE. É necessário digitalizar lá? Está sendo exigido? Digitalizar. Mandado e certidão. Está sendo necessário e aí demanda maior tempo. Então o tribunal tem estruturado bem as comarcas, mas ainda existe uma defasagem. Então, a gente está na luta, o nosso tribunal é que equipe todas as comarcas para que o oficial tenha condições de cumprir essas portarias do tribunal. Aqui até a gente conseguiu, assim, comecei a mostrar ao tribunal que, em virtude da fé pública do oficial de justiça, não necessitaria digitalizar o mandado, né? Se o oficial está ali certificando que intimou, que a pessoa assinou o mandado, está resolvido, né? A orientação do tribunal é para que guarde os mandados, quem não quiser guardar, aí sim digitalizaria só para eventualmente comprovar alguma situação de assinatura, mas isso, assim, eu nunca vi um caso desse acontecer, né? A gente cumpre uma quantidade grande de mandatos, então, assim, a fé pública do oficial de justiça deve suprir, porque é um período de tempo. Aconteceu, eu vou contar um caso comigo, já aconteceu. Intimei um rapaz, ele não quis assinar. Estava eu e o oficial companheiro. Inclusive, o oficial companheiro irmão até foi presidente do tribunal na época. Aí cumpri a diligência, ele não foi na audiência, o juiz mandou buscar. Condução coercitiva, quem nunca fez? Quem é oficial de justiça já fez. E quem fez a condução foi o oficial companheiro, que estava comigo na diligência. Então ele fez a condução com a polícia e o rapaz veio falando no carro que ele não tinha vindo porque estava com medo de testemunhar contra a outra parte. Chegou na frente do juiz e ele continuou admitindo, falando que eu não tinha intimado, que ele não tinha assinado, que eu não tinha intimado e tal. A minha sorte é que como ele falou isso no carro da viatura, junto com o oficial, o policial escutou. Mesmo tendo fé pública, tá? É questão tem juiz que ainda tem esse problema. A gente tem fé pública, mas ele não acredita na fé pública do oficial de justiça. Pois é, problema. Mas como o rapaz admitiu para o policial e para o oficial que fez a diligência que tinha sido intimado, mas estava com medo, o juiz pediu para que eu explicasse, que o rapaz, em depoimento, falou tudo. Eu fui lá, peguei o nome do sargento que tinha feito a diligência
um oficial, o nome do oficial, e ratifiquei, mas certidão ainda coloquei que na condução o rapaz tinha admitido. Aí sim que o juiz acreditou que realmente tinha feito. Eu nunca mais tive problema com esse juiz. Mas isso ainda ocorre em casos pontuais. Assim, porque eu imagino que digitalizar todos os mandados, né, assim, para pegar assinatura é um tempo enorme, né? Assim, então o oficial que já está... 5 minutos por mandato, em média. Porque se pegar e multiplicar por 200 mandados, né? Nós ainda temos o problema que o PJ é instável, né? Não sei se você trabalha nele aqui no... Como é que eu trabalho de vocês aqui em Brasília, mas o nosso lá, o PJ é instável. Então tem dia que o PJ não funciona, fica o dia inteiro travado. A gente trabalhou um tempo no PJE, mas depois foi criado um sistema próprio que tem uma conexão com o PJE, né? Baseado Então, no mandamos, né? assim, um pouco parecido, né? O nosso chama SEMAN e ele é muito mais rápido trabalhar do que o PJE. Então, assim, ainda precisa aprimorar, a gente sempre apresenta sugestões, mas, assim, já é um sistema bom de trabalhar. Os oficiais gostam. Minas está desenvolvendo o CEMAD, Central de Mandados Digital, mas ela ainda está nos trâmites ainda de parte de computador, né? Parte de informática, que aí não... Vocês recebem ainda o mandado físico para cumprir? Recebeu os mandados físicos para cumprir ainda. O mandado vai para a central passa para o oficial, 20 dias para cumprir, naquele dia 3 diligências, dias horários alternados, e aí o oficial fez as diligências, certificou, devolveu, agora juntando o PJE. Maravilha, assim, a ideia é ir uniformizando o Brasil todo, né, para ir modernizando até esses novos projetos de lei que a gente está discutindo, para os oficiais terem a possibilidade de fazer mais pesquisas, né, acho que isso aí tem que ser aberto para todos os oficiais de justiça no Brasil, até para a gente dar uma resposta cada vez melhor para a sociedade. Né? O oficial de justiça é uma mão de obra que o tribunal tem que é qualificado. Nós temos, no mínimo, bacharel em direito. Em Minas, por exemplo, para você galgar na carreira, você tem que fazer no mínimo 2. Para você conseguir uma pontuação máxima para subir na carreira, no mínimo 2 pós. Então você tem oficial, bacharel, pós-doutorado, mestrando. Você tem uma questão que o oficial é qualificado. Então por que os tribunais não aproveitam essa qualificação dos oficiais de justiça, que é a nossa luta, né? Sim. Tem o projeto que a relatoria foi da Ale Silva. Isso, 9.609 de 2008. 2018. Quer dizer, é um projeto que ele qualifica, ele melhora a nossa função. Sim. Então, o tribunal poderia aproveitar essa mão de obra e deixar que o oficial de justiça, que é um servidor com fé pública, qualificado, que está ali para trabalhar em prol de quem precisa, que é a população, deixar que a gente trabalhe com essas ferramentas e aumentar. Tem um caso acho que do TRT de Campinas. De Campinas, que trabalhou com essa ferramenta e aumentou a produtividade deles. Então, um pedido que a gente sempre faz para os tribunais, eu faço em Minas e com esse projeto da Ale Silva, é que desde que a gente trabalhe, nós somos qualificados. Nós já demonstramos há vários anos que os oficiais de justiça estão aí, com pandemia, sem pandemia, com chuva, com sol, sábado, domingo, feriado, dia santo, estamos aí trabalhando, levando justiça a quem precisa. Não, isso aí é importantíssimo. E assim, uma coisa que a gente conversa com frequência na Carnevale é a respeito da necessidade de valorização também assim, no ordenamento jurídico. Então, os oficiais de justiça eles têm que ser inseridos na Constituição Federal. Sim. A gente tem essa realidade de extinção de cargo de oficial de justiça em alguns estados, né, que a gente está torcendo muito e, enfim, se colocando à disposição para ajudar os colegas, né, nesses estados. Então, mas inserindo os oficiais na Constituição Federal já seria uma proteção e também criar uma lei orgânica, né, dos oficiais de justiça nacional para que a gente consiga uniformizar ali as prerrogativas no Brasil inteiro. Padronizar, porque padronizando no Brasil inteiro, você automaticamente você vai exigir que todos os tribunais tenham o mesmo nível de qualidade. E aí, tendo o mesmo nível de qualidade, o serviço vai melhorar bastante. Eu sempre falo, é para quem precisa, que nós somos a ponta. É clichê falar, né, que o oficial de justiça alonga manos do judiciário. É clichê, mas é a verdade. Quem vai materializar é o oficial de justiça. E a questão que você falou, né, da nossa carreira é uma das mais antigas, está até na Bíblia. Né? Então, a gente tem que manter a carreira, defender a carreira, é importante para a população. Quem vai materializar é o servidor público, oficial de justiça, que tem fé pública, que tem comprometimento com o seu cargo, com o seu nome, com o seu trabalho. Por isso que tem que ser não pode ser uma carreira terceirizada. Sim. Tem que ser uma carreira de Estado. Para a gente poder dar segurança para aquela pessoa que precisa de uma pensão alimentícia, que o filho está passando fome, que a diligência vai ser cumprida da melhor maneira possível. E só vai ser negativa não porque o oficial não quis, é porque realmente ele não conseguiu.
Teve um caso, já aconteceu um caso de uma secretaria perguntar por que eu tinha dado a negativa, só que o rapaz tinha falecido. Aí eu falei, só se eu for no cemitério intimar o cara. Mas São situações aí bem diferentes, inusitadas. São os causos, né? Só para contar causa, vamos ficar aqui até amanhã. Não, prazer enorme, Carnevale, te receber aqui, né? Muito obrigado pelas suas informações, parabéns pelo seu belíssimo trabalho aí, com muitas vitórias para os oficiais de justiça de Minas Gerais e do Brasil inteiro, né? O Sindojus Minas é um sindicato referência para todos nós, um sindicato grande, um sindicato com muitos anos de atuação. E a gente deseja aí que novas vitórias surjam para os colegas todos de Minas Gerais, porque aí o Brasil inteiro ganha com isso, né? Um forte abraço para você aí, está convidado para sempre que quiser retornar aqui nesse nosso bate-papo. Você aqui de volta, assim, a gente que agradece a oportunidade de estar aqui conversando com os colegas do Brasil, né, passando um recado e sabendo o seguinte, a gente veio para trabalhar. Eu vou ficar no sindicato 3 anos da minha gestão, com os outros colegas, com os outros diretores, tem o Márcio, tem o Zé Adelso, o Fábio, o Marcelo, o Josilan e o Gismart, são a diretoria, tem a Elane Mancilha, o Jackson, tem a Andréia, tem a Alane, tem o Vinícius, tem o grande Assis e tem o Marcão, que são todos que compõem os 14, né? A gente veio para trabalhar e para fazer o melhor pelo oficialato. Até porque eu falo, eu sou oficial de justiça, hoje eu estou o diretor do sindicato. Em 31 de dezembro de 2023 termina a gestão União, Valorização e Luta, que é o nome da nossa gestão. Em janeiro de 2024 eu estou na rua cumprindo mandato. Então eu tenho que fazer de tudo para a minha carreira ser boa, para quando eu estiver na rua eu ter uma condição boa de trabalho. Então eu vim para trabalhar. Eu quero fazer o melhor para o oficial de justiça. E sempre que você precisar, pode chamar que nós estamos juntos. Te agradeço mais uma vez aí, né? Vamos caminhando junto aí, que essa união é fundamental para os oficiais do Brasil inteiro. Maravilha. Valeu, abração. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.